Beleza, professor. Bom, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos, né? Essa noite nós temos uma aula especial, né? Uma participação da Ana Risotto, que vai se apresentar, mas ela trabalha na empresa Raix e é responsável por um assunto assim que toda pessoa que trabalha com manejo de solo, manejo de plantas e manejo de lavoura hoje tem interesse, que são as biosoluções, ou seja, soluções de cunho biológico que nos conduzem a uma agricultura mais sustentável, uma agricultura regenerativa. Participando desta nossa aula especial, nós temos o André, que é uma pessoa que trabalha há muitos anos já com plantas de cobertura, e também nós temos o colega Luiz, né? Que também nos acompanha. Então, Ana, primeiro eu queria te agradecer, né, pela sua concordância em ocupar esse espaço, ajudar na formação dos futuros agrônomos, se dirigir especialmente às mulheres, né, Aí, e fazer essa saudação. Essa turma ela tem uma expressiva representação da ala feminina e então deixar para você que fique muito à vontade, né? E uhum, para nós sempre, eu sempre procurei levar para a universidade um pouco dessa conexão que eu tenho com agricultores e com o mundo do agro, né? E acho que isso é bem válido, né? Para que eles com possam certeza. ter um pouco de uma experiência, né? Para conhecer o que espera eles quando eles obtiverem a titulação. Então, Com certeza. fique muito à vontade, né? O palco é seu e, mais uma vez, muito obrigado por concordar, obrigado pela Raix, por estar conosco e estamos todos ansiosos para escutar. Obrigado. Vamos lá, então. Pessoal, obrigada pela participação de vocês. Como o professor comentou, vocês estão em semana de prova. Sei muito bem como é isso, já passei por isso também. Então, eu quero que essa conversa ela seja leve, ao mesmo tempo que ela seja informativa, tanto de cunho técnico quanto de cunho profissional mesmo. Como o professor comentou, eu acho que é muito bacana que a gente temos um público feminino bem interessante aqui na sala, e então os meninos me deem licença, mas algumas salas eu vou direcionar para o nosso público feminino, que hoje está tendo uma relevância muito grande no mercado. E eu, como representante também, e futura colega aí, né, vocês serão meus futuros colegas aí no mercado, fico muito animada ao ver sempre mais mulheres no público, né? Conforme aí os anos vieram passando, a gente foi vendo esse acréscimo de mulheres. André, Luiz, o professor Telmo, caso tenha algum problema na conexão, que também pode ocorrer, vocês me avisem por gentileza no WhatsApp, tá? Que daí a gente faz a conexão. Então, eu vou começar minha compartilhar a tela, pessoal, e eu preparei algo para mais ou menos uma hora. Deixa eu localizar vocês. O professor me convidou para falar sobre biosoluções, a gente vai entrar nesse tópico, só que eu vou entrar em outros temas que eu acho que eles fazem, que eles têm coerência também com o tema, para que a gente consiga ter um panorama mais geral e a gente tenha um nivelamento também desse conhecimento. Fiquem muito à vontade de abrir o microfone, de abrir a câmera. Eu vou perguntar coisa para vocês, eu quero que vocês interajam comigo, porque eu quero saber o que está fazendo sentido para vocês também, tá? Então, como o professor falou, né, nós estamos aqui num time pesado da Raix, e quando eu falo em pesado não é só pela quantidade, mas é pelo nível técnico que a gente tem aqui do pessoal. Nós estamos com o André Reck, que hoje a gente fala que ele é o embaixador da Raix aqui no Sul. Todo mundo conhece muito bem, autor de um livro, não é, André? A gente tem muitos pontos bacanas que o André já explora aqui na região, né, a região que vocês atuam. Hoje ele fica responsável pelo desenvolvimento do mercado de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E nós também temos o Luiz, então vocês estão vendo algumas pessoas diferentes aí na live. O Luiz, ele é responsável só pela parte
do Cerrado, né, Luiz? Bem pouquinho, quase nada. Todas as culturas ali que saem do Mato Grosso do Sul, de São Paulo, tudo para cima do mapa, tudo que é Brasil, o Luiz atende também é nosso desenvolvimento de mercado. Eu trabalho com cana, com café, com HF, com algodão, com soja. Então, o que eu não souber responder, eu estou tranquila, porque a gente tem dois Aurélios aqui da Raix que vão ajudar a gente. Então, né, vocês não me conhecem, eu sou a Ana Risotto. Hoje eu estou como gerente de desenvolvimento de mercado da Raix. Entrei fazem 2 meses na empresa e atuo junto com três gigantes. Está faltando o Lucas aqui na nossa conversa, que é o responsável pela equipe ali do Paraná, Santa Catarina e São Paulo. Paraná, MS São Paulo. Mas o nosso time, ele é focado no desenvolvimento de mercado. E aí, pessoal, eu vou fazer muita transição entre a parte técnica e a parte comercial, assim, focada no mercado para vocês. O que que um desenvolvimento de mercado ele faz? O desenvolvimento de mercado, ele é a parte de apoio para o time de vendas, tá? É quem pega tudo que a pesquisa traz, tudo que o professor uma pesquisa, o que vocês fazem em iniciação científica, mastiga isso, torna isso mais palatável para o time comercial. Aquela informação, e eu acredito que muitos de vocês aqui sejam filhos de produtor, como que essa informação ela vai chegar para vocês, né? De uma forma acessível que ela tenha coerência para o dia a dia, né? Muitas vezes a gente gera uma informação lá na pesquisa, mas que se a gente não souber como repassar, ela se torna uma informação vã, né? Não tem um aproveitamento nem técnico nem comercial. Então, eu sei, algum pessoal já fechou a câmera de novo, mas eu queria que vocês abrissem pelo menos o microfone, que eu quero conversar com vocês. Hoje, pessoal, pensando lá no futuro, vocês pensam em sair da faculdade, pegar o canudo e ir para o mercado ou ir para um mestrado ou doutorado? Quero ouvir de vocês. Ir para Eu o não mercado. defini isso ainda. Não definiu? Tá, e quem falou que ia ir para o mercado é o Luan? Isso. Beleza. Aí você já tem uma ideia se quer trabalhar com alguma coisa específica, Luan? A princípio, não, nada específico. Aonde tiver, tá indo, né? É, mais ou menos nisso, mas é nada específico, né? Aham. É Você já questão de trabalha com cultura. alguma iniciação científica na faculdade? Já teve alguma. Se encontrou em alguma coisa? Eu trabalho com entomologia. Ah, entomologia. Bacana. Uhum. Mais alguém, pessoal? Mais alguém que já sabe o que quer fazer ou que ainda não sabe? Pode falar também. Não sei. Por que que eu abro isso, pessoal? Porque quando eu estava na faculdade, eu queria muito, muito mesmo, fazer mestrado e doutorado. Emendar, fazer tudo. Não sei se o professor Telmo fez isso, emendou, foi de supetão, seguiu só ali o caminho. Como que foi, professor? Ou você foi É, para o mercado primeiro? Sentiu como que o não, mercado era vil? eu terminei a graduação e fui para o mestrado. Aí, no mestrado, eu fui contratado para trabalhar aqui em Santa Catarina, né? Trabalhei durante 5 anos e 7 meses na empresa de pesquisa aqui do estado de Santa Catarina. E aí fiz concurso para a universidade, né? Então, o doutorado eu fiz já depois que eu tinha entrado na universidade. Então, pelo menos no doutorado eu já tinha um pouco mais de experiência profissional, né? E isso me ajudou Da bastante. outra visão de mundo, né, É, professor? exatamente. Então, foi isso. Não, bacana. Por que que eu pergunto isso, pessoal? Porque eu acho que o primeiro ponto que eu quero trazer aqui para vocês é porque logo, não sei se vocês já pararam para pensar, mas a partir do dia que vocês se formarem, vocês vão passar de um dia de estudante para desempregado, de uma forma muito rápida. E isso muitas vezes gera uma certa ansiedade, né? Principalmente quando a gente não sabe para que lado ir. Quando a gente já está ali com o mestrado engatilhado, bacana, ou já está fez algum estágio e deu certo, você já vai nesse mercado, tá bacana também. Mas muitas vezes não é tão simples assim. E o que eu quero trazer para vocês é que o mercado aqui fora da universidade, ele é muito diferente do que a gente vive na academia. A academia é um ambiente muito protegido, porque a gente tem o professor, é um ambiente que a gente pode errar, né, que a gente pode fazer
várias coisas, né? E a gente pode ir se descobrindo, mas no mercado ele é um pouquinho diferente. Uma dica que eu gostaria muito de dar para vocês é se aventurem no mercado lá fora, antes de entrar para um mestrado. Por quê? Porque quando vocês vão para o mercado, e isso é experiência própria, vocês criam uma visão muito de vocês. E vocês não se deixam ser levados apenas pelo que vocês estão vendo lá na iniciação científica, que um professor falou para vocês que é muito legal. Vocês vão criar um próprio conceito e vocês vão entender para onde que o mercado está indo dentro da visão de vocês. E vocês vão criar uma linha de pesquisa que faça muito mais sentido para a vida de vocês. Por que que eu falo isso? Eu fiz isso, não é porque eu fiz isso que é o certo, mas porque antes, né, eu já passei por antes de trabalhar na Rede, eu trabalhava numa outra empresa, e eu estava no cargo de recrutadora, então eu contratava pessoas. E eu recebi muitos currículos em alguns cargos, onde o cara tinha doutorado, mas ele não tinha nenhuma experiência no campo. Ele não sabia lidar com o produtor, ele não tinha o know-how de como chegar numa fazenda, o que conversar, como abordar alguns temas, e isso faz muita diferença para o mercado. Às vezes um estágio para vocês já resolve muita coisa, mas às vezes aquele feeling para vocês saberem abordar, o saber vender, e não precisa ser um produto, pode ser uma ideia, pode ser um serviço, pode ser a própria imagem de vocês, ela faz muita diferença, e quando vocês voltam para o meio acadêmico, quando isso fazer mais sentido para vocês, pode ter uma conotação muito mais bacana e vocês tenham muito mais amor por todo esse processo. Porque fazer mestrado, fazer doutorado não é fácil, exige de muita dedicação. Estou passando por isso, tenho muitos colegas que passam por isso também, mas pensem com carinho. O que vai acontecer com vocês depois que vocês pegarem o canudo na mão? Se vale a pena emendar um mestrado, se já está tudo certo, beleza, sucesso, prosperidade. Mas se vocês forem para o mercado profissional, saibam também que ali vão muitas portas podem se abrir e pode ser um mundo muito bacana. E que ele também dá muita oportunidade para que vocês voltem para o acadêmico. Então, para iniciar essa conversa, eu queria trazer essa visão de quem está no mercado, né? Eu me formei, fui para o mercado, hoje eu estou voltando para a academia, e eu estou sentindo muito isso de colegas que emendaram, de colegas que foram para o mercado e que agora estão voltando, fazendo essa migração. E eu acho legal compartilhar porque eu não tive essa orientação lá atrás. Me faltou uma Ana lá no meu período da faculdade para que me falasse isso. Que sair da faculdade, às vezes aquele meio cru, mas ir para uma empresa bacana pode te dar uma base muito legal. Então, né, e agora, para a gente entrar para o assunto aqui das biosoluções, apresentei um ponto que eu acho legal a gente compartilhar. Eu quero falar quem é a Raíx, já que estamos aqui em peso, né? A Raíx, ela é uma empresa que ela nasceu de um sonho voltado para a questão de saúde do solo. A Raíx hoje, ela é considerada uma empresa pioneira no que se refere à pesquisa, né, em termos de biosoluções, em biotecnologias voltadas principalmente para a gente reestruturar o solo. Então, hoje a gente ouve muito falar de agricultura regenerativa, virou um termo bem modal, né? Ele tá todo mundo falando, mas o que traz isso? Qual que é a essência? Como que a gente trabalha? E a Raíx, né, desde 2009, ela vem se preocupando com isso. É uma empresa que ela é genuinamente brasileira, ela nasceu lá em São Miguel do Oeste, no extremo oeste de Santa Catarina, então é bem pertinho aí de vocês, bem pertinho de nós. E é uma empresa que, olha só que bacana, ela é uma empresa que ela iniciou nesse mercado, pessoal, e que junto até mesmo com a própria Mapa, ela ajudou a fomentar a legislação sobre plantas de cobertura. Esse tema que hoje vocês têm tanto conhecimento através do professor Telmo, era um termo que há um tempo atrás ele não era tão explorado. E se era explorado, ele não tinha tanta informação técnica que estava dentro da legislação. Então, a Raíx, ela foi uma das empresas intermediárias, né, que fez essa comunicação da parte técnica, como que eu faço para ter um bom cultivo de algumas plantas forrageiras, algumas plantas de cobertura, e colocasse isso dentro da legislação para que isso pudesse ser difundido a nível Brasil. Então, se hoje é muito mais comum a gente ouvir falar de mix de planta de cobertura, de formação de palhada, aumento de matéria-prima, de matéria orgânica, está muito relacionado com aqueles passos que a Raíx deu lá atrás, né? Então, há uma empresa que aqui para a região sul, ela tem um fomento muito bacana pelos trabalhos que a gente já vem conduzindo desde 2009,
e que agora a gente está indo levar para o Cerrado essa tecnologia, né? O Brasil, ele é conhecido como celeiro mundial, né, do que a gente pensa em alimentação, e como que a gente vai falar em celeiro mundial se a gente está falando, se a gente não pensar nas nossas tecnologias? Se o maior celeiro mundial não é o maior celeiro à toa, né? Nós sabemos produzir muito bem. Então, quando a nossa tecnologia ela é bem desenvolvida, ela tem seriedade no processo, a gente consegue alcançar grandes patamares. Então, a Raíx, ela começou como uma empresa de pesquisa muito focada em pesquisa e inovação. Até hoje ela é reconhecida como isso, mas hoje a gente consegue pulverizar os nossos mix e outras soluções também, que é o que a gente vai conversar hoje, a nível Brasil, tá? Então, é uma empresa que ela atende todos aqueles critérios que a gente vê no curso de agronomia, porque a gente tenta estudar o agro como um todo. Como que eu consigo ter rentabilidade com sustentabilidade em todos os processos. E a gente vai apresentar aqui. Então, eu tenho alguns assuntos um pouquinho mais teóricos, e eu trouxe alguns resultados aqui, já que eu estou no meio acadêmico, eu quero trazer resultados para vocês também do que a gente pode estar observando com os mix. Fiquem muito à vontade para estar abrindo o microfone, para a gente estar conversando também, qualquer dúvida que vocês tiverem. E aí eu quero fazer uma pergunta para vocês. Gente, quando vocês vão para um churrasco, vocês gostam de comer o que no churrasco? Só carne tá bom para vocês? Vamos lá, gente, pode abrir o microfone aí. Quero que vocês conversem comigo. Vocês gostam de comer? Vocês não são da turma do churrasco, aqui é todo mundo vegano, vegetariano, é só brócolis assado, abacaxi. Vocês gostam de comer um churrasquinho ou não, gente? Sim, mas tem que ter um complemento, né? Então, complemento. E o que você gosta, Andy, de complemento? Um arroz, uma maionese, uma salada, uma coisa Ah, assim. eu concordo contigo. Fica muito mais gostoso. Churrasco é bom, né? Todo mundo gosta. Mas quando a gente tem um pão de alho, quando a gente tem uma saladinha, quando a gente tem um queijinho coalho, faz toda a diferença. Um vinagrete bem feito, uma maionesezinha com aquele ovinho batido, fica muito melhor. Outro ponto que eu quero trazer para vocês. Provavelmente muitos de vocês moram sozinhos, né? Ou não moram mais com a família, né? Moram em república, moram com os amigos. Eu já morei muito tempo sozinha e não sei vocês, mas eu comi muito miojo na minha vida. Mas muito, comi muito errado. A Andrea tá concordando comigo. Você já comeu muito miojo também, né? Salvou muito a gente quando a gente estava na faculdade. O miojo é bom, não é? Quando você está morrendo de fome, miojo é maravilhoso. Mas um almoço em casa, com a família no domingo, é muito melhor. Por quê? Porque a gente tem, além de outras variedades de comida, como a gente trouxe aqui a questão do churrasco, eu tenho a questão da minha família presente, eu tenho um outro momento, eu tenho um momento de afeto, eu tenho outros pontos também, né? Voltando ao assunto para as meninas. Se tem alguma menina que namora ou que está em fase ali de paquera, receber flores é muito bom, né? Receber um buquê de flores é maravilhoso. Mas se o buquê vier acompanhado com um ursinho, com uma caixinha de chocolate, aí o cara ganha, gente, né? Não tem o que falar. Se o cara vier com uma cartinha, nossa senhora, mas tem que ter o combo, né? A gente gosta daquela coisa individual, mas quando tem o combo, ele se torna muito mais interessante. E isso para muitas áreas da vida, né? Isso não é só para um churrasco, isso não é só para a família, isso não é só para alguns momentos da nossa vida. Isso se reflete em tudo, independente da área que eu estiver falando, né? Uma empresa, ela não é feita só de um funcionário, só de uma equipe, né? A gente precisa sempre de um todo. É como se fosse uma corrente mesmo. E é nesse intuito aqui que a gente fala da diversidade, né? E é nesse propósito aqui que eu quero trazer o porquê que a Raíx nasceu. A Raíx nasceu por acreditar que essa biodiversidade, essa diversidade de pontos, ela pode trazer muitos benefícios para a gente a curto, a médio e a longo prazo. E a gente vai compreender que o olhar que a gente traz na agricultura, né, essa agricultura que a Raíx preza muito, ela tem que ser um olhar calibrado. O que eu olho? O que eu tenho que olhar? Né? Quando vocês forem entrar numa empresa, né, como alguns aí pontuaram para mim que querem entrar numa empresa, quando vocês forem fazer uma avaliação no campo, e aí o André, o Luiz estão aqui, não me deixam mentir. Toda vez que você vai fazer uma avaliação de um produto, você tem que saber aonde que você está olhando, né? Para onde que eu miro o meu olhar? Para onde que eu calibro? Aonde que eu tenho que olhar?
Eu não posso ir cego, eu não posso ir sem nenhuma orientação. E quando a gente pensa nessa biodiversidade, nessa diversidade que a Raíx traz, aonde que eu estou olhando? Né? Aqui eu trouxe uma imagem do 210, que é um dos produtos que a gente mais trabalha a nível Brasil. Hoje a gente pode falar que é um dos carros-chefes, não é, André? Nosso, em vários pontos. Hoje nós temos um portfólio bem robusto, são 12 produtos, cada um com a sua particularidade. Mas o que os produtos da Raíx eles têm em comum? Eles trazem diversidade na medida certa e eles trazem benefícios tanto na parte de cima do solo, ali na parte aérea, no que eu estou vendo, quanto na parte que eu não estou vendo, que é onde fazem diferença para a planta muitas vezes, que é o meu sistema radicular, questão de porosidade, de maior armazenamento hídrico também. Então, por que eu fiz a alusão lá do churrasco para vocês, né? Do miojo, da questão de família, de receber só as flores. Por que eu fiz isso? Quando a gente já faz uma coisa diferente do normal, né? Eu comer um churrasco ao invés de eu comer um miojo, ele já é muito bom, né? Eu tirar a soja e eu plantar uma planta de cobertura, a foto do professor Telmo aqui no Zoom, né? Ele no meio do nabo, tá ótimo, já é muito bacana. Mas se eu tenho a possibilidade de diversificar essa minha rotação, eu tendo a trazer mais ainda benefícios. Para que ficar só no churrasco se eu posso ter um vinagrete, se eu posso ter uma maionese, se eu posso ter um pão de alho? Isso vai me trazer mais benefícios a curto, a médio e a longo prazo. Isso é a base da Raíx, quando a Raíx ainda é da Raíx Sementes, e esse ano a gente passou para a Raíx Biosoluções, porque a gente viu que existem outros pontos ainda na agricultura que podem agregar ainda mais. E um ponto que eu vou falar muito hoje, pessoal, são duas palavras, na verdade: potencializar e sinergia. Isso é o segredo de muitas propriedades autossustentáveis, de muitos produtores que buscam uma produtividade mais sustentável. Eu tenho que usar ferramentas que potencializem o meu manejo e que tenham um efeito sinérgico. Né? Elas não podem ser antagônicas. Uma coisa não pode limitar a outra. Né? Eu tenho que somar fatores. Eu tenho que somar soluções. Né? Eu tenho que somar um resultado com aquele fungicida que eu estou utilizando, com aquele nematicida, com aquela super semente que eu paguei muito cara, né? Quem aqui é filho de produtor sabe quanto que está custando um adubo hoje, né? Um NPK, quanto que custa para eu fazer calagem, se vai fazer gessagem. Mas o que eu posso potencializar esse resultado? Se o básico está sendo bem feito, como que eu potencializo? E como que eu tenho que refletir isso em rentabilidade? Um outro ponto que eu quero trazer para vocês. Falar só de termo técnico, ele é muito legal. Depende do público. Quando a gente está conversando com o produtor, se eu não falar do que mais interessa para ele, que é dinheiro no bolso, eu posso não ser ouvido. Então, por isso que aqui eu estou trazendo tanta representação para vocês de coisas que estão do dia a dia de vocês, para que essa conversa ela se torne interessante para vocês também. Então, quando vocês forem conversar, quando vocês forem fazer um estágio, quando vocês forem fazer uma visita técnica, entendam o que faz sentido para o produtor, ouçam a dor dele. O produtor sempre vai apontar isso. Ah, meu problema é compactação. Muitas regiões aí do Rio Grande do Sul sofreram com erosão, né? Um solo descoberto, muita chuva, não consegui drenar aquela água a tempo no meu solo, né? Claro, tivemos condições bem extremas. Tenho problema de planta daninha resistente, eu tenho muito problema de mofo branco, eu tenho muito problema, né? Puxando aí a sardinha para o Luiz lá no Cerrado, estiagem, né? Não chove, o que eu faço nos períodos de veranico, né? Onde eu não tenho área de pivô, como que eu faço para lidar com essas situações? Então, para tudo isso, eu posso ter um mix aliado a uma biosolução. E como que a gente pode ver isso, né? Por que isso vai trazer resultados? Como eu falei para vocês, aqui eu tenho um panorama muito aéreo, do que os meus olhos podem ver. Mas o que eu trouxe aqui para vocês é como se fosse um raio-x. Por que eu trabalho com diversidade e como que isso pode me agregar? E isso também são biosoluções, tá? Porque bio, ele envolve tudo que é vivo, né? Tudo que é uma solução que tem vida. Pode ele estar agregado já com micro-organismos ou ele puro, na sua mais essência. Uma frase que meu amigo André Rex sempre fala muito: eu preciso trabalhar com vivo, né? Com solo vivo, com os meus amigos naturais que estão vivos, com plantas vivas no sistema. Eu tenho que deixar esse sistema vivo, porque eu tenho um fluxo de vida ali, né? Tanto de micro-organismo,
quanto da parte dos nutrientes, que é uma parte química, mas que elas estão interagindo. Eu tenho sempre um ciclo ali, então é um fluxo vivo que acontece no sistema solo, né? Então, quando eu trabalho com diferentes plantas de cobertura, com essa diversidade, eu tenho explorações em diferentes níveis. E isso daqui é que muitas vezes o produtor não vê. Por quê? Quem abre trincheira, quem é louco de abrir trincheira? O professor Telmo e o André amam abrir trincheira, né? O pessoal que mais abre trincheira aí pelo Brasil e gosta de mostrar isso. E por que que a Raíx é uma empresa que ela é reconhecida pelos tantos de trincheiras que já abriu? Se for contar, né, André, de perder as contas, tanta trincheira que já foi aberta. Mas por que que a gente faz isso? Porque isso daqui, ele é essencial para que a gente tenha um resultado a longo prazo, né? E para que eu consiga reaproveitar vários pontos, né? Eu trazer nutrientes que já foram lixiviados e que ficaram fora do alcance da minha raiz, que estão nas camadas mais profundas, para que eu possa formar mais agregados, desenvolver outros exudatos e que eu tenha uma outra interação com os micro-organismos. Então, tudo isso pode trazer benefício. E o que a Raíx faz? A gente não faz só uma mistura de sementes. A gente se preocupa com o que está sendo utilizado, a proporção que está sendo utilizada e a procedência dessa semente, para que a gente não torne aquela solução um problema, né? Que aquele mix não tenha semente que só Deus sabe o que é, que vai ser uma planta daninha, que pode causar uma resistência e que possa ter um problema também muito sério. Então, todos esses pontos, eles fazem parte da Raíx, e é por isso que a gente gosta tanto de enaltecer o que a Raíx faz além da venda dos mix, né? Todo por trás. Por que o professor Telmo trabalha com a gente também? É por confiar no trabalho há muitos anos, por conhecer a Raíx desde a base dela e entender o tanto que ela faz isso para a agricultura como um todo. Esse trabalho aqui, eu peço desculpa, não coloquei a referência, percebi só agora, mas eu posso enviar para vocês. É um trabalho que eu sou muito fã, ele é um trabalho que ele foi publicado há mais ou menos uns 2 anos atrás, e o que ele traz? Né? Ele traz como a biodiversidade, e aí de tudo, gente, biodiversidade de tudo, de planta, de sistema radicular, de micro-organismo, de interferência ambiental, ela tem uma comunicação direta com o que acontece no solo. O que é um resumo? Né? Esse trabalho aqui é um compilado de vários resultados, e ele mostra que tanto as interações bióticas e abióticas, eu acho que nesse nível aí da faculdade, né, já está muito claro para vocês, né, os estresses bióticos são aqueles causados, né, por organismos vivos também, um nematóide, uma praga, uma planta daninha, e os abióticos, que geralmente dão mais dor de cabeça, uma falta de chuva, um excesso de chuva, uma questão química, né, uma compactação, né, um manejo muitas vezes errado, né? Independente do que aconteça, eu vou ter uma resposta no solo. E a gente muitas vezes fica atento só ao que está acontecendo lá na soja, né? Eu vou fazer alguma análise, vou olhar algum ponto, mas eu não tenho noção que aquela seca que aconteceu há 2, 3 anos atrás aí no Rio Grande do Sul, ela pode ter refletido em algum ponto no meu sistema solo e que isso vai fazer com que o microbioma ali daquela porção, daquele solo, daquele talhão, ela tenha uma reação diferente ao longo dos anos, tá? Por quê? Porque eu tive uma alteração de microbiota, eu tive uma alteração química, eu tive uma alteração física, eu tive uma alteração de exudatos, e isso vai desencadeando, ela vai virando uma bola de neve. Então, esse trabalho aqui ele é essencial para trazer um panorama, e ele não traz conclusões. Esse aqui ele abre um leque enorme para pesquisa. Ou o que eu posso pesquisar? Né? Então, aqui quem gosta dessa interação de micro-organismo, de interações com o ambiente, isso aqui é um prato cheio, para que vocês olhem e vejam o que dá para estudar. Tem um monte de interação com micro-organismo benéfico, micro-organismo que é patogênico, micorrizas, né, as associações de micorriza, muitas vezes por que eu posso não estar tendo uma resposta, muita coisa ainda ela não é conhecida, né, ela não foi ainda divulgada, ela não foi ainda entendida, mas tem muita coisa que a gente já tem resposta. E também trabalhando nisso, a Raíx ela se sustenta nessas bases. E aqui, novamente, voltando o olhar para cima, quando a gente pensa em plantas, né, de cobertura, os mix de plantas de cobertura, associado com as biosoluções, com micro-organismos, ele se torna um sistema, uma sinergia, um potencializador. Por quê?
toda vez que eu trabalho nessa diversidade de planta de cobertura, eu tenho aquele raio-x lá das minhas raízes, eu preparo o meu sistema para os próximos micro-organismos. E eu tendo sempre a criar ambientes mais favoráveis para micro-organismos benéficos. Isso já é provado cientificamente. Tenho vários resultados aqui para vocês. Então, eu tendo a suprimir alguns micro-organismos que não são do meu interesse, e eu tendo a aumentar alguns micro-organismos que são do meu interesse. Tanto no que se refere ao mix de plantas de cobertura, quanto também se refere quando eu faço uma inserção, né? Eu adiciono alguns micro-organismos selecionados por nós, né? Por agrônomos, por técnicos, para que a gente possa ir fazendo essa alteração conforme a nossa necessidade. Mas sem esquecer que no solo é um fluxo e que o resultado ele pode depender de N fatores, né? Mas que eu posso estar controlando alguns deles. Então, quando eu associo biosoluções com as plantas de cobertura, né, com os produtos da Raíx, eu tenho alimento e eu tenho sinalizador para os micro-organismos. Eu potencializo o desenvolvimento deles a nível ali do solo. E aí tem essa imagem, né, que a gente gosta muito de usar nos nossos dias de campo. Quem participou já de algum dia de campo da Raíx já viu essa imagem aqui. E é um raio-x, novamente, né? Como que eu vejo? O que acontece lá no solo? Né? Quando eu trabalho só com monocultivo, né? Eu não tenho rotação de cultura, né? Eu faço sempre o mesmo manejo, né? Eu quero um resultado diferente, mas fazendo sempre a mesma coisa. Né? Eu não consigo explorar uma camada muito profunda, eu vou no máximo até 25, 30, dependendo muito do solo, né? Mas geralmente ali até 0 a 20. Aí eu arranco aquela raiz, aquela planta de soja que está linda, enorme, mas coitado, com uma raiz que nem sei como que está conseguindo sustentar ela durante o ciclo. Se eu tiver um problema de estiagem, ela vai sentir rapidinho, né? Então, eu vou ter uma microfauna aqui, né? Um microbioma muito mais pobre também. Meus nutrientes, eles vão ficar um pouquinho ali concentrados, mas conforme vai estar lixiviando, eu vou estar perdendo ele para as camadas mais superficiais. Eu posso ter maior problema de acidez de solo, menor quantidade de matéria orgânica, menor quantidade de carbono aqui no ambiente também. E quando eu exploro, eu tendo a potencializar, né? É o prato do churrasco que a Andriele falou que ela gosta de comer com vinagrete e com maionese. Eu exploro, eu tenho várias porções do solo que elas estão mais exploradas, eu tenho mais resposta, eu tenho uma variedade de plantas que cada uma vai se comunicar com o solo de uma forma diferente, que vai liberar um exudado diferente, que vai promover o desenvolvimento de uma bactéria de forma diferente. E aí eu vou resgatar nutrientes, eu vou formar bioporos. Isso é muito bacana, né? Ou nabo, pivotante, que ele vai formar uma estrutura no solo que vai facilitar o desenvolvimento do sistema radicular de uma soja posterior, que ela não vai ter tanta resistência mecânica para se desenvolver em profundidade, né? Para um sistema radicular de milho também conseguir explorar mais as camadas superficiais do meu solo. Tudo isso é um processo que a Raíx acredita muito e é uma bandeira que a gente levanta. A construção do solo. Pessoal, quem aqui é filho de produtor sabe que quando o pai ou o tio quer vender a fazenda ou vai comprar, o que a gente fala? Que ele vai comprar terra ou vai vender terra, né? Por quê? Por que a gente fala isso? O porquê dessa expressão? Porque é o bem mais valioso que tem ali. O bem mais valioso que tem na propriedade é a terra, é o solo, né? Porque ele fala terra por comumente, mas o solo é o bem mais valioso. Se ele é o bem mais valioso, é onde eu trabalho em cima dele durante várias safras para eu ter resultado, por que eu não vou investir nele? Tá? E quando eu falo investir nele, eu sou do ramo da nutrição, né? Falei para vocês um pouquinho antes que eu estou fazendo mestrado, o meu mestrado é em fertilidade e nutrição, eu adoro essa parte. O meu orientador, ele puxa muito a sardinha para fertilidade, para adubação química. Mas a gente sabe que se eu não tiver uma boa porosidade, se eu não tiver uma boa estrutura química, se eu não tiver uma boa estrutura biológica, se eu não tiver matéria orgânica em todos os níveis e bem desenvolvido, eu não tenho resposta, o que eu quero ter de resposta com a minha adubação química. Então, nenhuma área anda isolada, nem lá no churrasco, nem na agronomia. A adubação química, ela não anda sem a adubação, né, a fertilidade química, ela não anda sem a fertilidade física e não anda sem a fertilidade biológica. Né? Então, sempre diversidade.
Acho que esse é um dos principais pontos para essa noite, tá? E o que que são biosoluções? Eu gostaria de ouvir de vocês, né? Já dei vários spoilers aqui e eu quero ouvir de vocês. O que que vocês entendem como biosoluções? Por favor, gente, uma alma aí para me ajudar. O que que vocês acham? Professor, se dá uma nota a mais para quem responder, tá? Se dá um pontinho a mais lá no Tá semestre. bom, você já está distribuindo nota, eu vou ficar devendo nota para essa turma aí. É muito bom Vamos lá, mesmo. pessoal. O que que vocês acham que são biosoluções? Eu dei vários ganchos aqui. Seria a utilização de meios e manejos que sejam mais sustentáveis, né? Como o professor comentou aí no começo da aula. Utilizar meios, talvez não químicos, essencialmente falando, né? Perfeito. Isso aí, Luan. Mais alguém, gente? Cadê meu time feminino, gente? Enalteci tantas mulheres, cadê o nosso time aí? Tão tímidas. Estão tímidas. Pessoal, como o Lua comentou com a gente, né, as biosoluções elas se referem a várias alternativas, não só do cunho químico, né? Como que eu posso trabalhar? E como eu falei para vocês, é quando a gente pensa em sinergia, né? Várias propostas que elas conversam entre si, que eu não tenho um efeito antagônico, que eu traga diversidade para o meio e também que eu traga rentabilidade, né? Então eu estou trabalhando com várias frentes, né? Aqui, no que a gente está explorando, é o trabalhar com plantas associado com micro-organismos, né, que eles venham potencializar todas as outras áreas também. Uma adubação química, uma questão de estrutura de solo, mais voltada para a física, e também para a questão de micro-organismo, né? Então, todos esses pontos, eles trabalham juntos, e aqui é uma referência no que se refere a biosoluções, tá? E aqui eu trouxe uma imagem para vocês, né? O que que tem nessa imagem aqui? Eu tenho uma imagem essa aqui é uma imagem do nosso acervo. A gente tem muitas fotos boas aqui para a gente compartilhar. E é o que pode acontecer lá no solo, né? Quando eu tenho uma área de pousio, onde eu não faço muitas vezes o manejo, ou eu deixo lá porque eu não quero investir esse ano, não quero trabalhar com isso, não sei se dá tanto resultado assim mix, né? Trabalhar com raiz, não sei se está valendo a pena, mas, né? E aqui a gente tem a área do vizinho, ou até mesmo no próprio talhão, deixei uma tira ali só para ver o que quais são os principais impactos que a gente vê aqui a nível visual, né? Planta daninha, muito óbvio, né? Que a gente consegue ver. Algumas porções de solo descoberto, então se eu já tivesse uma chuva aqui, eu poderia ter problema tanto de erosão quanto de lixiviação, né? De estar perdendo alguns nutrientes para as camadas mais profundas, né? Eu poderia, dependendo do tipo de chuva, da condição de solo, eu poderia formar aqueles cascões que vão dificultar no momento de plantio, né? Eu posso ter vários problemas aqui que vão estar prejudicando, né, o meu solo a longo prazo. Mas se eu for olhar para uma camada mais profunda ainda, do que eu não estou vendo, do solo, né? Aqui eu estou vendo camada superficial, a parte aérea, e se eu for olhar, abrir uma trincheira aqui, chamar as profissionais. Aqui, que pode estar prejudicando, né, quando a gente vir com uma cultura de interesse lá na frente. Então, os pontos que a gente tinha trazido lá atrás, né, aqui eu vejo uma sinergia de várias plantas, né, tanto para a formação de palhada quanto para a formação de sistema radicular mais diverso, né? A rentabilidade também, porque provavelmente uma preocupação com planta daninha que é muito inferior ao que eu tenho aqui. Não que aqui eu não precise, às vezes, fazer o manejo, só que aqui é um manejo muito mais tranquilo. Provavelmente, às vezes, eu não vou precisar fazer dois manejos, né? Eu consigo ir reduzindo conforme. Bem, o professor Thelma e o André estão aqui, né? A gente tem vários produtores que usam há muito tempo raiz
e eles já estão observando essa migração para um manejo um pouco mais sustentável, uma redução de custos. Muitas vezes eu não preciso trabalhar com dosagens tão altas em alguns herbicidas, ou muitas vezes eu não preciso fazer alguns manejos, porque o próprio sistema ele dá conta do recado. Então, isso vai sendo observado, né? E quando eu tenho aqui o desenvolvimento da cultura, eu consigo observar isso também. A planta, ela consegue se sobressair em relação à planta daninha. Eu tenho, né, aqui, eu moro em Maringá, né? Aqui é uma região muito quente. Então, no início da semeadura da soja, a gente pegou algumas regiões lá em Cascavel, lá em Toledo, com uma temperatura de solo absurda, absurda, que provavelmente a semente ia sofrer muito para germinar lá, porque eu estava com uma temperatura assustadoramente sem água, né? E aqui o pessoal tem muito o hábito de plantar no seco, esperando que São Pedro mande a chuva. E como que fica? Cozinha praticamente a semente, né? Eu tenho uma temperatura muito elevada, não é o ideal para ela, o sistema radicular já começa a ser prejudicado, o desenvolvimento de microbiota ali está muito prejudicado porque eu tenho uma temperatura muito elevada, eu não tenho umidade para aquilo, e a alta temperatura ela evapora mais água ainda. E quando eu tenho essa coberta, né, essa palhada, eu tenho uma maior retenção de água, eu tenho um maior abafamento, né, eu suprimo um pouco mais esse desenvolvimento das plantas daninhas, eu tenho um melhor resultado na questão de infiltração de água, eu tenho também uma redução na temperatura desse solo. Então, as condições elas são muito mais favoráveis para o desenvolvimento da cultura comercial. E aí, a gente tem muito resultado. Como falei para vocês, vocês são um nível acadêmico, então eu trouxe vários resultados aqui para vocês, né? E esse aqui é um resultado que a gente tem, né, do nosso time de pesquisa e inovação, voltado para avaliação do efeito alelocático, né? E aqui foi o que foi avaliado: a produção de massa seca média e a produção de massa seca das plantas daninhas que tinha ali naquele ambiente. Então, eu comparei uma área que foi plantada apenas com Corollaria spectabilis, né, e uma área com mix 372, né? Então, o que foi observado? Esse daqui é um mix que ele é bem mais voltado para as áreas de cana, né? Ali para São Paulo, Mato Grosso. E o que a gente observa? Essa parte verde aqui é comparando a produção de massa seca, a palhada, que cada um desses cenários ele deixou para o meu ambiente. Então, aqui eu tenho com o RX372 9,9 toneladas por hectare de biomassa, né? De massa seca. E só a crotalária ela me deixou 2 toneladas. Essa parte laranjada aqui, ela é a massa seca de pânico, né? Capim colonial. Como que a gente como que a gente vai observando esses resultados também, né? Onde que a gente vai ter o desenvolvimento da planta daninha, onde a gente não vai ter também, né? Então, como que a gente consegue observar esses resultados lá no campo também, né? Eu tenho esses resultados tanto de ponto visual, quanto no ponto que a gente se refere à parte de pesquisa. E por que utilizar a RAIX, né? A gente quer levar isso para o produtor, né? Um uso mais consciente dos herbicidas, né? Para que a gente tenha uma alimentação mais saudável, a gente tenha uma produção mais saudável também, tanto em termos de saúde mesmo da pessoa, né? Do ser humano, quanto em termos de rentabilidade, né? Uma maior eficiência no uso da água, né? Principalmente quando a gente pensa em veranico, em situações de estiagem, ou também quando a gente tem muita chuva numa região e eu tenho que drenar aquilo, então isso também é uma maior eficiência no uso da água, né? Como que eu dreno aquela chuva que caiu, aquela quantidade de água que caiu naquela área. O controle de doenças de solo e nematóides, né? Que isso se dá tanto pela ação das próprias plantas de cobertura, que elas vão ter um resultado no que se refere aos efeitos que elas conduzem ali no meio, quanto também dos micro-organismos, das biosoluções, como que eu venho respondendo isso, né? Algumas plantas, elas trabalham com alguns efeitos antagonistas, alguns nematóides, por exemplo, ou algumas doenças como fusariose, mofo branco, elas têm um efeito bem bacana observado a campo. A parte de ciclagem do nutriente, isso é muito interessante, eu trouxe vários resultados aqui para a gente ver, para vocês entenderem como que isso funciona. A descompactação do solo, que é aquela parte que eu falei para vocês da formação dos bioporos, né? Eu gastar menos energia da minha soja para eu aproveitar o sistema radicular. E a formação de matéria orgânica, que hoje, bem no comecinho da live, vocês ainda não estavam aqui,
mas o professor Telmo comentou de uma fazenda que ele foi visitar em Santa Catarina, que usa 6 anos os produtos da Raix, e lá está com 7% de matéria orgânica. Se não fosse o professor Telmo que estava contando, eu não sei se eu ia acreditar, né, professor? Muita matéria orgânica, não é o normal que a gente vê aí pelo Brasil. E tudo isso O visto André não hoje me numa deixa moeda. mentir sozinho. É isso aí, né? Verdade absoluta, manejo regenerativo. total. E tudo isso, pessoal, quando vocês se formarem, vocês vão entrar para um mercado onde a moeda agrícola ela vai se tornar cada vez mais o carbono. Já é muito comum a gente falar nisso. Mas cada vez mais, e provavelmente quando vocês estiverem, a questão de crédito de carbono, a questão de compra de carbono, como que a gente vai estar fazendo essa mensuração de aporte de carbono no sistema, vai se tornar cada vez mais comum. Bem, quando eu estava na graduação, que não faz tanto tempo assim, 6, 7 anos atrás, não era um assunto tão recorrente. A gente falava de matéria orgânica, mas quase não se falava de carbono, de fixação de carbono, da forma que a gente fala hoje. Hoje a gente tem muitas empresas voltadas para o agro, para esse mercado. O professor Telmo já deve ter compartilhado com vocês, ele está fazendo um trabalho muito bacana lá no Cerrado, para que a gente comece a mensurar como que está essa questão de fixação de carbono. Qual que é a realidade? O que acontece aqui no Brasil? E o próprio professor Telmo ele deve ter compartilhado com vocês que algumas empresas grandes aí do agro, elas já estão trabalhando uma forma de rentabilizar o produtor que se preocupa com isso também, né? Se torna mais cara a soja daquele produtor que se preocupa com esse mercado de carbono. E como que isso é mensurado? Se ele faz rotação de culturas, se ele usa plantas de cobertura, se ele usa mix, como que ele usa, como que ele trabalha com sustentabilidade na lavoura. Então, esse assunto aqui para vocês, ele é muito atual. Ele é muito realidade de quando vocês forem para o mercado. Independente se vocês forem para o mercado profissional mesmo, trabalhar diretamente com o produtor, ou se vocês forem ficar na academia. Isso é totalmente o que o produtor está esperando. Uma produção sustentável, uma agricultura regenerativa. Tá? No básico, é isso. E a Raix, ela traz como a tecnologia em biosoluções a tecnologia BioCover, né? Uma cobertura biológica, né? Que é a união das nossas plantas de cobertura, dos nossos mix, com alguns biológicos, né? Bem específicos, potencializando os resultados, né? Então, a gente traz resposta tanto para manejo de doenças e de nematóides, a questão de manejo de tolerância em algumas situações a estresse hídrico também, e toda a questão também de ciclagem de nutriente. A gente vem potencializando o que o mix já trazia de resultado, a gente conseguiu potencializar porque eu preparo o sistema para os micro-organismos que são o rei ali do sistema, né, do nosso solo. Então, eles trabalham muito em sinergia. É como se a gente fosse fazer um trabalho em equipe, né? O professor Telmo passa aí um trabalho para vocês. Fazer sozinho é difícil, dá certo, pode tirar nota boa, mas se você tiver um colega parceiro, que ele vai te ajudar a pegar boas referências, escrever muito bem, vocês dois trabalharem bem, a chance de vocês tirarem um 10 na disciplina do professor Telmo é muito maior. Então, trabalhar com os mix da Raix associados com a nossa tecnologia BioCover, ela tem tudo a dar certo, né? Que é justamente a união desses resultados que vão potencializar os efeitos lá no campo. Então, a gente tem alguns produtos aqui. Eu falo bastante que eu vou animando no assunto, então eu estou com muito slide e estou com pouco tempo. Professor, você vai me controlando aí quanto tempo que eu tenho ainda, tá? Fique E aí tranquilo. depois eu tenho. Beleza, é que eu tenho mais resultado no final, daí é mais tranquilo. Mas para apresentar para vocês, né? Que eu estou falando, mas o que é na prática? Então, todos os mix da Raix, e provavelmente aqui na sala a gente tem alguns filhos de produtor que já conhecem a Raix, já trabalham com os nossos mix. A gente já trabalha com algumas tecnologias específicas, né? Então, aqui, por exemplo, eu trouxe o RX Soil Guard. O RX Soil Guard, ele é uma tecnologia que ele pode ser agregado a qualquer mix de cobertura da Raix, né? Qualquer mix de planta de cobertura nosso, que vai ser muito focado na parte de tornar o solo supressivo, né? Em relação a nematóide e a doenças de solo. Então, eu trabalho com 3 bacilos, né? Aqui eles estão específicos, o nome e o sobrenome deles, né? Quando a gente trabalha com biológico, a gente sabe que a cepa, né? Como que ele foi extraído
muda muito o mecanismo de ação dele no solo. Então, aqui a gente tem o velezenses, o turigenses e o amiloliquefáceis, que eles estão num formato que vão trazer esses benefícios aqui para a gente. Então, eles podem ser associados com qualquer mix para que eu tenha um resultado. Se aí na propriedade de vocês eu tenho um problema muito forte com doenças, é essa biosolução que eu associo com os mix da Raíx para que eu tenha resultado potencializado. Ana, meu problema não é a doença, meu problema é veranico, né? Provavelmente é uma conversa muito fácil lá para o Cerrado, né? Ou em algumas regiões aqui. Então, a gente também tem uma biosolução que é específica para isso. Aí eu trabalho com Bacillus circulans, o Ariabatai e o Rainease. Tá? Então, são outros bacilos, é uma outra abordagem e é um outro foco. Aqui eu vou pensar em estrutura do solo e retenção de água, micro-organismos benéficos e substâncias bioativas, redução da temperatura do solo e eficiência hídrica. Ai, Ana, mas você está falando isso, mas então quer dizer que eu não vou ter manejo de nematóide, não vou ter manejo de doença, não vou ter ciclagem de nutriente nisso? Não. Enquanto eu tenho uma potencialização para esses benefícios aqui, o mix ele continua trabalhando em todos aqueles benefícios que a gente já falou lá atrás. A formação de palhada, a formação de bioporo, a questão de estruturação de solo, as características químicas, físicas e biológicas, elas continuam ali nos bastidores. Mas eu tenho alguns resultados que são potencializados conforme a necessidade de cada produtor. Por isso que lá no começo, eu falei para vocês, quando vocês forem para o mercado, vocês vão entender que cada situação, cada produtor é um mundo diferente, né? Hoje o André comentou comigo, um pouquinho antes aí de vocês entrarem, que eles visitaram 3 fazendas, né? Provavelmente em cada fazenda era um mundo diferente. Eles tinham problemas diferentes, eles tinham hábitos diferentes, eles tinham manejos diferentes, e sempre o resultado final é que eles querem produzir mais e gastar menos, não é, André? Isso, desafios totalmente diferentes, né? Mas no final sempre quer produzir mais, não é, André? Sim, com certeza. Desafios muito diferentes, né, em cada propriedade. Isso aí. Então é nesse momento que a gente vai diferenciando os produtos, né? E o outro resultado que eu posso ter potencializado é a questão de ciclagem de nutriente, né? Às vezes eu estou trabalhando com uma cultivar que é mais exigente, que eu quero ter esse aporte, eu quero aproveitar toda aquela adubação química que eu já fiz em algum momento, né, do meu manejo, e eu quero resgatar ela de camadas mais profundas, eu quero liberar aquele fósforo que pode estar fixado, né? Hoje a gente sabe, muitos estudos eles comprovam que em alguns solos eu posso ter aproveitamento ali de 18% do fósforo que foi utilizado na adubação, né? Ciclagem de potássio para algumas adubações, de algumas culturas, ela tem muita importância, né? Nitrogênio, o nutriente mais requerido de todas essas culturas. Então, aqui eu trabalho com liquiniformes, os círculos e o painibacillus, que é um bacillus diferente, é um bacillus mais novo, mais tecnológico, voltado totalmente para essa questão de fixação biológica de nitrogênio, né? Voltando para aquele mesmo ponto, eu tenho benefícios de estruturação de solo, manejo de doenças aqui também, mas o foco com essa biosolução é para a ciclagem de nutrientes, tá? E aí, caso, né, a gente tenha também a necessidade e o interesse, a gente pode associar todas essas bactérias, todos esses benefícios em um produto só. Por quê? Porque quando a gente pensa em biosolução da Raíx, elas são sinérgicas entre si. As nossas próprias soluções, elas se conversam. Então, eu posso ter todos esses resultados que eu falei para vocês potencializados. Ana, tem de tudo aqui. Eu preciso pensar em doença, eu preciso pensar em manejo de nematóide, eu tenho que me preocupar com veranico porque está apontando laninha, o ninho aqui, não sei como que vai ser, cada ano é uma coisa diferente. O que você tem? A gente vai adaptar o melhor mix para a tua região e a gente vai trabalhar com Carbon Extreme, que aí ele trabalha tudo. Ele é uma bomba de resultados, potencializando tudo que a gente já falou. E aí trazendo todos os resultados que eu trouxe lá atrás, os mix. Nunca esquecendo que aquele bastidor, ele está sempre trabalhando, né? E aí eu potencializo o que eu necessito ali para a região, né? Ali para aquele talhão. Então, eu ter esse feeling, né? De saber o que posicionar, de entender, de conversar com o produtor, ouvir o desafio dele, como o André pontuou, de ouvir a dor dele, faz total diferença na formação de um profissional, tá? Vocês têm a sorte muito grande de ter o professor Telmo, né, junto aí com vocês, que não é um professor exclusivamente acadêmico, gente. E isso faz muita diferença para a formação de vocês.
Um professor que ele fica na academia, que ele se preocupa com a iniciação científica, mas que ele vai lá fora e ele sabe o que o mercado está pedindo, ele vai fazer muita diferença na vida profissional de vocês. Podem ter certeza. Os professores que mais me ajudaram na minha graduação eram professores que saíam da universidade e eles buscavam junto com o produtor qual que era a dor. E aí eles traziam para dentro e a gente discutia junto. Isso traz muita riqueza para as aulas. Isso muda muito a conversa também com vocês. Quando vocês saírem lá fora, quando vocês se formarem daqui 2, 3 anos, vocês já estarão muito mais nivelados e preparados para o mercado. Tenho certeza disso. E aí, voltando aqui para esses pontos, né? Então a gente tem vários benefícios, como eu falei para vocês. Melhora o desenvolvimento radicular do solo, eu melhoro a atividade também, né, dos micro-organismos, eu tenho um melhor desenvolvimento da raiz no perfil, eu melhoro as interações positivas, né? Tenho vários pontos aqui, a formação de solos supressivos, eficácia no controle de nematóides, muito resultado bacana. E aí agora eu quero começar a trazer para vocês resultados mais pontuais. Essa imagem aqui é uma imagem que ela é muito utilizada, né? Sempre, toda vez que alguém fala de planta de cobertura, ela traz muito essa imagem, ela retrata muitos pontos bacanas mesmo para a gente. Mas agora eu quero explorar alguns pontos em específico e mostrar como que a Raix trabalha isso e como que a gente gosta de mostrar isso para o produtor, né? Porque vir aqui falar para vocês, gente, é muito fácil. Mas como que a gente vê isso na prática? Como que acontece se vocês trabalharem com mix a Raix? Né? Como eu falei para vocês lá atrás, nossa maior preocupação é rentabilidade. Hoje, em média, nível Brasil, os nossos mix aportam 12% a mais de produtividade, independente da cultura. Isso são dados, né, da nossa última safra, todos os campos que a gente fez a nível Brasil. E como eu falei lá atrás também para vocês, a Raix é pioneira no mercado de mix de plantas de cobertura no mundo, né? Brasil é referência, né, meus queridos? Então, no mundo, hoje, a Raix ela é vista como uma pioneira nesse mercado e nós somos líder em pesquisa e inovação em biosoluções para manejo com plantas de cobertura, tá bom? Então, a gente tem vários pontos aqui. Professor, como que eu estou de tempo? Não, tá bem, nós estamos completando o tempo, mas usa para concluir, então, Fechou. trabalho para o Uhum. pessoal poder fazer alguma pergunta. Fechou, então. Vou passar mais alguns slides aqui e aí a gente deixa os resultados para um outro momento, sem problema algum. Pessoal, né, a preocupação hoje ela se volta muito para a questão de saúde do solo, tá? A gente passou por vários momentos. Hoje a gente vive uma agricultura que a gente pode chamar de agricultura 5.0 ou às vezes até mais, né? Que é uma agricultura que ela está entrando para um foco que até então ela não era tão importante, que é a questão da saúde no solo, a importância do carbono. Quando eu estava saindo da faculdade, era esse momento aqui, era o auge, a agricultura de precisão, que é 6 anos atrás, 6, 7 anos atrás. Estava todo mundo falando da agricultura de precisão, os drones estavam vindo com tudo, era tudo muito novo, era tudo muito legal. E aí a gente teve, né, até a própria pandemia, ela foi um acelerador desse processo, onde a gente começou a se olhar muito mais para a saúde nossa e também para a saúde de todo o sistema, né? Então isso trouxe esse ponto, esse aporte, e hoje é um dos principais pontos. Só para trazer para vocês, em final desse mês eu vou estar participando de um evento da Bayer, em São Paulo, que ele é voltado só para carbono. Ele é um evento, a segunda edição, se eu não me engano, que ele é um evento que traz vários pesquisadores do Brasil todo para discutir sobre o carbono na agricultura. Então, existem muitos movimentos sobre isso, como que a gente está fazendo e quais são os próximos passos para esse mercado. Tá? Então, se atentem, vejam esse ponto aqui. E para ir finalizando a nossa conversa, né? Esses slides aqui são muito conhecidos do André. Fiz uso dos seus slides, André, para mostrar para vocês que ele é um assunto muito atual, mas, gente, é o Malavolta que está falando. Tá? Malavolta, tem até o livro dele aqui, porque quem estuda nutrição precisa ter a Bíblia dele, né? O manual aqui de nutrição mineral de plantas. E ele lá atrás já falava que existem 3 fertilidades do solo. Aqui, para quem já folheou esse livro, é um livro que fala muito sobre nutrição e fertilidade. Mas se eu não tiver uma boa física, uma boa biologia do solo, a adubação química que é tão cara para eu trabalhar, ela não tem resposta, tá? E aí eu quero finalizar a nossa conversa com um assunto
Vamos ver se aqui vocês já passaram nesse assunto. Quem aqui conhece o barril do mínimo? Quem aqui já ouviu falar do barril do mínimo? Vocês já passaram por esse assunto? Será, professor? Não, eu não falei da lei do mínimo, mas é bem interessante, né? Do Liebig. Isso aí. Alguém? Então, vocês não entraram nesse assunto, mas alguém já ouviu falar? Em algum dia de campo, provavelmente. Já Já ouviu falar, Vitória? O que você ouviu falar? que o nutriente que tiver abaixo do ideal, do recomendado, é o que vai limitar a tua produção. Perfeito, isso aí. A lei nua e cru, ela é de 1840, ela ainda não foi quebrada, ela não foi refutada, e ela fala que a produtividade de uma cultura, assim como a Vitória falou, ela é limitada pelo elemento que está presente em menor quantidade, né? Não necessariamente que todos os nutrientes precisam estar na mesma quantidade, mas precisa estar na quantidade necessária para que a produtividade ela seja atingida. O que eu quero trazer para vocês aqui como uma reflexão final da nossa conversa, tá? É que pensem na produtividade da lavoura de vocês, né? Da lavoura do pai de vocês, ou para onde vocês forem trabalhar daqui a um tempo, que o barril do mínimo ele não se aplica só para a nutrição, ela se aplica para todos os pontos. Se aqui eu trocar o magnésio por água, aqui eu trocar o enxofre por nutrição, se eu trocar o cálcio por manejo de plantas daninhas, aqui eu trocar o fósforo por manejo de nematóides, manejo de doenças, escolha de sementes, se eu trocar essas tábuas pelas ações que a gente faz no campo, tudo que estiver em falta com o que não é o recomendado, eu estou perdendo produtividade. Se eu não tiver uma matéria orgânica suficiente, se eu não tiver uma boa saúde do solo, se eu não tiver um nível adequado de porosidade, esses pontos eles estão afetando a minha produtividade. O barril do mínimo, quando vocês aprenderem lá o barril do Liebig, que é bacana demais, adoro esse assunto, porque ele não é só aplicado para nutrição, ele é aplicado para tudo. Por quê? Porque eu volto no assunto lá do começo. A diversidade na agricultura é essencial para que a gente alcance altas produtividades. E uma diversidade bem trabalhada no tempo e no espaço, ela faz com que eu produza bem e produza de forma sustentável, tá? Eu teria aqui mais muito assunto para conversar com vocês, mas eu quero saber também o que vocês estão sentindo, o que vocês estão ouvindo, se foi bacana essa conversa para vocês. E caso tenha necessidade, professor, a gente pode se reunir num outro momento para que, né, já que eu toquei no assunto de churrasco, o professor então pague um churrasco para a gente e a gente possa conversar sobre isso pessoalmente, não é, professor? Vai ser um prazer, Ana. E para a gurizada aí também, né? Bem, eu agradeço primeiramente, né? E gostaria de perguntar se para o pessoal fazer questões para ti, mas eu estou aqui acompanhado por um amigo, Olha só, fitopatologista, um amigo que trabalhou aqui na Fischer com maçã por 37 anos. olha só que E ele, legal. e ele fez doutorado na UNB, mestrado em fitopatologia. Ele disse que nessa época aí ele já ouvia falar em solo supressivo, né? E que bom que isso agora é uma realidade. E hoje de tarde ele estava nos contando que com as mudanças climáticas aí está havendo uma pressão cada vez maior de doenças, aqui no caso da maçã, né? Então essas Sim. práticas regenerativas aí elas são bem importantes. Mas turma, quem gostaria de fazer uma pergunta para a Ana? Eu fiquei muito impressionado com aquele último lá. Puxa vida, quantos insumos biológicos tinha ali? Eu contei, acho que uns 9. São 9, professor, são 9. O Puxa Carbon vida. Extreme, ele traz muita resposta, é um E produto esses muito 9 eu bacana. posso combinar com os meus mix ou tem um mix especial? Não, com qualquer mix, professor. Ele pode ser associado com qualquer mix. Como a gente comentou, né? Hum, As nossas tecnologias, independente da tecnologia, ela tem sinergia entre si. Então, eu posso combinar ele com 210, com 372, com 255, independente da região, independente da biosolução também. Eu vou ter o resultado potencializado. é.
Então, nós não temos, assim, uma planta que é melhor hospedeira, aproveitar que eu estou do lado de um fitopatologista aqui, que seja a melhor hospedeira para esses organismos que eu estou introduzindo. Professor, a ideia da gente ter tantos mix, e aí o André está aqui e pode me ajudar com essa resposta, por que a gente tem um portfólio tão vasto? Porque a gente trabalha hoje em várias regiões, em vários ambientes de produção, em várias realidades, e aí cada planta ela vai ter uma performance mais adequada para aquele ambiente. Então, eu tenho mix que eles são mais direcionados, pensando na condição edafoclimática da região. Se aquele clima, aquela condição do ambiente e aquele solo ele vai ser responsível e eu vou ter uma boa performance da planta, né? Eu não posso comparar uma região aí de Santa Maria com um Cascavel ou com Luiz Eduardo Magalhães. São regiões edafoclimáticas muito diferentes. Então, eu tenho um mix com uma proporção específica de plantas e alguma seleção de plantas específicas para aquela região, para que eu tenha performance da planta básica ali ideal. Mas os benefícios a serem colhidos, eles são basicamente os mesmos. E aí, quando eu associo com uma biosolução, eu potencializo os benefícios escolhidos. Perfeito. Pessoal, quem gostaria de fazer uma pergunta, um comentário, uma observação para a Ana, eu fico bem feliz que ela fica à disposição de vocês aí para responder as suas inquietudes. Aí, pessoal. E brincadeira de professor, nós temos 30 participantes, fico feliz também que o número é bem expressivo, e dizer que depois a Ana vai me passar uma pergunta para a prova de vocês na semana que vem, né? Olha lá. Esse sempre é piada de professor, né? Já estão meio Sempre, né, batida, professor? faz parte da liturgia do cargo. Aproveitem, pessoal, aproveitem. É isso aí. André, você quer... O André é uma pessoa que se dedica muito, né, assim, Certeza. convencer os agricultores, em quem ele influencia, sobre a importância de uma agricultura mais sustentável, né? Da gente Isso. realmente buscar isso. Fala um pouquinho para a turma aí, André. Pessoal, vocês ouviram, né, essa aula, esse resumão que a Ana nos trouxe, e aí eu acho que a mensagem final que está por trás, que permeia isso tudo que a Ana trouxe para todos vocês, para nós, é que vocês, futuros bons engenheiros agrônomos aí, estão saindo de uma das melhores escolas de agronomia desse país, né? Esse país de clima tropical, tão pujante, tão robusto. Todos nós, todos vocês vão ser desafiados, isso é bonito, é lindo, a ajudar os agricultores a buscar produtividades mais responsivas e mais responsáveis, muito mais, uma responsabilidade muito maior, né? Com manejos construtivos, com manejos que busquem uma produtividade que traga construtibilidade dos ambientes. O que nós estamos percebendo nesse momento? Foi-se o tempo que o produtor vai buscar produtividade a qualquer custo, né? Intoxicando os ambientes, seja a água, o solo, né? Com monoculturas. Ele sabe que esse tempo já passou. Essa consciência está sendo amplamente aberta, graças a Deus, no Brasil, né? Eu não consigo mais manter funcionalidade, saúde dos solos com uma planta só, soja, ou soja e milho, né? Safra e safrinha. Os solos estão compactando, ficando mortos, as temperaturas variantes aí. Então, a responsabilidade está nas nossas mãos, de fazer uma agricultura um pouco mais eficiente, com a melhor utilização dos recursos naturais. E todo esse trabalho que a REX faz é trazer o que a natureza já faz naturalmente. Traz esses mecanismos naturais. As plantas são os agentes de maior eficiência técnica, econômica, capacidade de usufruir melhor dos recursos, fazer mais fotossíntese, maior decomposição, maiores fluxos. Então, quando vocês saírem para o mercado de trabalho ou continuar estudando, olhem para a natureza, olhem esses mecanismos naturais, como que a natureza faz esse processo, como que a mata funciona, é com fotossíntese, é com decomposição, é com esses fluxos, né? Não é só com carga de adubo e químicos, que é importante, sim, que é complementações, são importantíssimos, mas a agricultura de clima tropical, a nossa agricultura em clima tropical é altamente dependente de vida, e não só fungos, bactérias, como a Ana mostrou aí. Vida é fluxo, esse dinamismo aí, plantas, raízes, dados, biologia e vida, né?
Então, parabéns eu estou feliz por viver, eu conversei com o professor Telmo hoje, estar vivendo esse momento de transição, de repaginação, de novas leituras de paisagens, né? Então, vocês têm um mercado amplo, aberto, inexplorado para trabalhar com todas essas novas possibilidades e essa nova arte da agricultura, nova agricultura, né? A nova forma de se agricultar nesse país tropical que está aprendendo como manejar os recursos naturais que são abundantes. Que se um dia não tiver mais adubo lá, os nutrientes que vêm lá da Rússia ou lá de Marrocos, não tem problema, nós vamos produzir aqui porque aqui tem sol, tem umidade, tem solo profundo, tem pessoas capacitadas para fazer uma agricultura muito mais eficiente e lucrativa, obviamente, né? Então, boa sorte para vocês, conte conosco, a Ana vai deixar nossos contatos, se não quiserem fazer perguntas aqui, tá tudo certo, tudo ok, mas quiser perguntar para nós no WhatsApp, a gente vai ser um prazer de conversar, trocar ideias e depois a gente pode até um dia trabalhar junto, nos encontrarmos aí pessoalmente, que vai ser um prazer, tá bom? Abração a todos vocês. Obrigado, André. E também, assim, não ensaiei isso com a Raix, mas certamente algum de vocês, se quiser fazer um estágio, uma TCC junto com a Raix, aí Portas conhecer abertas, professor. esses insumos biológicos, acompanhar Aí. experimentos. A Ana e o André falaram Quiser que rodar pelo Brasil, o Luiz está aí, né, Luiz? se Lá no quiser Cerrado ir tem ao bastante coisa para Cerrado, fazer. está aí o Luiz também. Luiz, se quiseres dar uma palavra para a turma aí, fique à vontade. Boa noite a todos. Gostaria de parabenizar aí a Ana pelo excelente explanação, oportunidade que o professor está dando aí também para gente. E importante aí para o pessoal que vai entrar no mercado de trabalho, é mais ou menos seguir isso que a Ana falou e também entender essa parte que o André comentou a respeito da exploração da natureza e entender que existem outras formas de a gente conseguir produzir alimentos que sejam menos degradantes para o solo, né? Hoje a gente vê muitas áreas degradadas, né? Eu rodo mais o Brasil na parte central, centro-oeste, norte, e a gente vê muitas áreas, né? Muitas áreas degradadas que estão sendo cultivadas, né? Pastagens que eram abandonadas estão sendo cultivadas com soja, com milho e outras culturas, e utilizando, né? Alguns métodos que aumentam a conservação do solo, né? Eu gostaria aí que essa rapaziada jovem tivesse um olhar mais para essa parte de regeneração de solo. Eu acho muito importante e é um mercado muito promissor também, onde eles vão ter muita oportunidade de trabalhar e se desenvolver. Ótimo, Luiz. Bom, pessoal, se tiver uma pergunta, ainda teríamos um minutinho. Se não, eu gostaria também de dispensar a Ana, o André e o Luiz, né? Agradecer a oportunidade e a ideia também é aproximá-los, né? De empresas que estão buscando inovação dentro da nossa área, né? De manejo e conservação do solo. E, no caso, a Raix é uma empresa que ela, né, tem a missão de promover a agricultura regenerativa, a saúde do solo e uma agricultura mais sustentável. Obrigado a todos e desejo uma boa noite. E lembrando que semana que vem as aulas serão com o professor Rodrigo e a prova será na quinta-feira, no segundo período de aula. Desejo uma ótima noite a todos. Aos colorados, né, um empatezinho com o Criciúma, para poder contentar gaúchos e catarinenses aí. Grande abraço a todos. Obrigada, pessoal. Obrigada pelo convite, professor. Tenha uma boa semana. Vai ser ótimo. Obrigada, boa noite. Boa noite. Boa Tudo de noite. bom. Valeu. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite, Luiz. Obrigada pela palestra. Obrigado. Obrigado, boa noite. Fala Obrigada, Felipe inglês, pessoal. né? Isso aí.
Obrigado, gente. Ana, na verdade, eu até tenho uma dúvida para tirar agora no final da apresentação. Então, fique à vontade. Falando um pouco, na verdade, sobre como filho de produtor. Custos disso, em que total de custos em sacas de soja por hectare ou em reais por hectare que está saindo um manejo biológico, digo, em questão de plantas de cobertura mais insumos biológicos da raiz. Eduardo, tudo isso é adaptável, né? Isso Aham. sempre é o bom e o velho depende, né? A gente tem que Uhum. entender a sua realidade também, mas isso ele é muito acessível e assim, eu acho que até mesmo antes da gente falar em questão de custos, a gente falou o quanto que isso pode trazer de resultados. A gente Sim, tem o ROI, a gente trabalha muito com o ROI, que é o retorno sobre o investimento. Então, hoje a gente trabalha com o ROI de conforme muito a região, mas um ROI médio de R$ 2 a R$ 3 para cada real investido, né? tá. Então, independente do que é utilizado ali para esse custo, o retorno que a gente tem hoje a nível Brasil, ele gira em torno de R$ 2 a R$ 3 para cada real investido. Então, Tá. assim, o que a gente pode estar fazendo, Eduardo, eu acho que até para entender muito a tua situação, se quiser um contato de um de nós, a gente pode estar Uhum. entendendo mais a tua situação, entendendo mais isso para que a gente possa fazer esse direcionamento e a gente tenha um resultado mais assertivo aí para ti, tá bom? Certo. Eu comento um pouco sobre isso porque falando, como eu comentei com o filho do produtor, é muito, na verdade, quase triste quando a gente comenta com os pais em casa e tenta apresentar esses manejos, mas lá na cabeça deles, de senhores de 60, 65 Sim, anos, é muito difícil fazer, convencer e utilizar esse manejo. Por exemplo, numa área nossa ali em Fortaleza dos Valos, uma área de praticamente 40, 50 hectares, a gente tinha soja na safra passada e como a safra de trigo vinha vindo com um custo muito alto, meu pai decidiu em não semear nada. Então ficou esses praticamente 60 hectares em pousio, vindo a Zé Guacho, criando um banco de sementes aí para planta daninha fora do convencional, é trapoeraba, buva. E agora, semana passada, ele tava bravo e, mas tu não me apresentou nada para colocar. Tia, foi tipo R$ 35.000 em duas aplicações, porque tem que fazer uma sequencial, uma atrás da outra, porque senão não tem como entrar para semear o soja na semana que vem. E aí é muito interessante a gente ter dados de como tu comentou, retorno econômico, se é R$ 1 ou dois a cada dinheiro investido, sim. porque dessa forma a gente vai tentando convencer eles, né? Isso, porque às vezes você até apresentar o custo, ele vai só Isso, somar. Ele não vai ver o que é, pode trazer de retorno. Então, por sim. isso que muitas vezes, é até a forma que a gente vai falar com ele. Também sou filha de produtor, então eu sei como que é. É, Santo de casa não faz milagre, né? Então, não, não assim, faz. mostrar o que vai trazer de benefício, né? Então, o ROI, a gente vai muito nessa abordagem, porque ele já traz, ele já pensa lá no rendimento mesmo, né? Sim. Eu ouvi quando ele liberou o microfone, quer comentar também, Sim, André? sim. Viu, eu estava esperando você terminar, viu, Eduardo? Quanto custa caro não fazer planta de cobertura, né? É judiado, é Custa judiado. muito caro. É muito Produtores caro. gastando 600, R$ 700 para esses controles. Teu pai vai gastar esse dinheiro agora e vai impactar negativamente na biologia, vai queimar matéria Sim. orgânica. Os impactos são imensuráveis. Não só Então, nessa dica que eu dou safra, né, para ti, ó. André? É isso É. mesmo. Olha só, amigo. Tenta fazer pouco, pouco bem feitinho. E olha a Uhum. dica que eu vou te dar assim, ó. Para sair o mais eficiente economicamente, eu preciso olhar para a planta de cobertura, para você ajudar o teu pai a fazer devagarinho, um capricho, igual uma cultura comercial. Olhar, eu estou no verão, estou no outono, estou no inverno, tem mix no verão, no outono, no inverno, tem ciclo curto, médio, longo, tem o pré-trigo, pré-milho, pré-soja, várias possibilidades, mas eu preciso plantar ele na época certa, na melhor Sim. condição, no limpo, para que ele possa crescer, se desenvolver, performar todas as espécies, todas as famílias com arquitetura, com a pujança, performa assim com aquela exuberância. Aí ele vai reduzir 95% das plantas daninhas, vai aumentar a filtração, vai trazer muitos benefícios e vai sobrar R$ 3, R$ 4 por R$ 1 investido, né? Então Claro. a dica é fazer assim, separar 20%, 25% e rotacionando, depois rotaciona o mix, entende? Fazer pouco bem feito com frequência. Isso A aí. frequência é mais importante do que a quantidade. E tudo que Sim, a Ana mostrou, essa biologia, ela é sensível, frágil. Então tem que ter sim, retroalimentação constante. Fazer pouco bem feito. Aí você vai expandindo conforme a necessidade, conforme o solo vai te dizendo em que nível que você está, né? Então, mas é assim mesmo. A nossa, sim. agora, você cabeça mais aberta vai ajudando devagarinho
trazer essas novas tecnologias. Claro. Foi assim lá na Revolução Tatu do Calcário, com as biotecnologias, e agora essa revolução, né? Essa evolução potencializada com os biológicos aí, que é Sim. necessário em país tropical. É assim mesmo, tá? É uma Mas peleia, parabéns, mas é uma continua coisa que vai indo aos poucos, né? gostosa. Isso, Isso é o, aí. é o filé mignon da agronomia, é a parte boa de conversar com o teu Isso, pai lá. Tem que isso. desconstruir alguns hábitos. Faz lá 1 hectare, 2 hectares, né? E Uhum, mostra os benefícios. É construtivo. uhum. Eu tô Construtivo. Nós estamos na tentando ir sétima eu tô safra. tentando ir nesse ramo aí, porque às vezes são um pouco É, conservadores. A primeira vitória em casa eu tive esse ano aí, quando o meu pai, olha, a cada 2 anos e meio, 2, 3 toneladas de calcário. Eu falei, mas homem, uma coisa tá errada nisso aí, tio. O que que tu tá... Dá uma olhada, fazer uma análise de solo. Lá olhar, soma de base, saturação, estava em 80 e poucos por cento, o pH 6,5. Falei, ô, me pega esse dinheiro e coloca em outro lugar. Foi a primeira vitória que eu tive em casa. Aí eu falei para ele, ó, a próxima vez tu começa a me escutar mais, vamos botar um mix, vamos trabalhar com biológico. Isso Que aí. legal, André. Muito, Maravilhoso. muito bom. Aí pode. E assim, né? A gente que. Eu também sou filho de produtor, meu pai, infelizmente, já faltou, né? Uhum, Mas dizer assim que a gente pode divergir, mas mantenha o respeito, o carinho com com o certeza. pai, e você mostrando o resultado positivo, ele vai perceber e afinal, pode ter É, certeza que se tu está estudando agronomia, ele tem esperança que você vai continuar o negócio dele. E é claro, com Com assim certeza. certeza. mesmo, né? Eu gosto muito de conviver com o André aí, porque ele tem essa sensibilidade, né? Que as mudanças são sempre processos evolutivos. Isso Isso. aí. Muito bem, fico feliz. Obrigado pela sua pergunta, seu Valeu. relato foi muito interessante. Pena que o restante da turma talvez não tenha assistido, Me mas hoje o acompanhar. Brasil vive o problema de infestação de ervas daninhas, resistentes, Ah, algumas a herbicidas. Nós vivemos uma pressão muito grande de pragas, de doenças, as doenças tanto de solo quanto de parte aérea. Sem dúvida, né, esses sistemas sustentáveis aí, eles nos ajudam Com a certeza. ser mais uma ferramenta, né? Não vamos dizer Isso. que é a solução para todos os problemas, mas é uma ferramenta que, bem posicionada com outras estratégias, aí vão nos conduzir a isso. Bom, então, mais uma certo. vez, obrigado a todos, uma boa noite e espero que vocês tenham um bom complemento de curso aí, né? E que passem por média aí para curtirem um final de ano tranquilo e Então, com chuva precisando. nas nossas lavouras. Grande Com abraço certeza. aí. Valeu, professor. valeu, pessoal. Boa noite. Valeu. Tchau, Valeu, tchau. Até Até pessoal. mais. Boa mais. Boa noite. noite. Abraço Tchau, aí. Boa tchau. noite, Ana. Fala, pô. Tchau. Muito Tchau, boa. tchau. Muito boa. Excelente. Tudo bom, Leve, professor? Obrigada pelo convite. informativo. Não, foi um prazer. E vamos manter essa relação Com cada vez certeza. mais estreita da RAIX com a universidade. Com Obrigado. certeza, professor. Estamos à disposição. Perfeito. Tchau. Até mais. Tchau, Tchau, tchau. abraço. Boa Boa noite. noite, André. Boa noite, Até mais. Até amanhã. os demais estudantes aí. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.